Esse domingo 5 de abril do ano 2026, domingo de ressurreição, que tema vou predicar hoje? Sobre a ressurreição. Para que predicar sobre outro tema, não? Há muito que se falar da ressurreição, por lo tanto não falarei tanto, sino acordar das coisas viejas que já sabemos, como Jesus disse, de tesouro, que o homem tinha coisas viejas e coisas novas. Essa parábola se encontra já no começo, já de Mateus. Estou tentando me acordar cá qual o capítulo. Se não é no Sermão da Montanha, é um pouquinho mais para já para frente. Que o homem é bom, do bom tesouro de seu coração saca coisas buenas, não? E depois ele conta outro, falando de remendo e todo, ele habla de coisas viejas e coisas novas. E há coisas viejas e viejas que são nosso fundamento de fé, que essa é a ressurreição de Cristo, que na verdade é a base de toda nossa fé. É a base de toda a nossa fé, sendo que nós outros hoje nos baseamos em tantas coisas que não é cristianismo, não? É no cristianismo de hoje, por isso eu digo cristianismo nefasto. Sabe que minha água está cá dentro da freezer? Tem que pôr água no mais? Está com hielo aí. Nós outros quedamos presos a tantos hebraísmos, estudamos tanto a parte dos hebreus, estudamos tanto figuras, por que Jesus disse isso, ou por que Jesus disse o outro, e às vezes fabulamos tanto, olvidando-nos do básico, do mais básico. O básico é nosso fundamento. Em nossas casas, nós outros estamos preocupados com a parede, que está assim, ó, infiltração, tá meia feia, não? Às vezes quedamos mirando essa mancha. Pero o mais importante da casa é a fundação. Quedamos mirando o teto. Pero o mais importante é a fundação. Porque se a fundação está mal da casa, aí sim a casa se cai. Não, sem embargo, se a fundação está boa, não importa que a parede tenha um pouco de morro, ou não ter bem pintada, já está necessitando pegar uma pintada, não importa. Não importa por quê? Porque a parede pintada não importa se o fundamento está roto. E o cristianismo de hoje, vivemos pintando a parede. Inclusive, as paredes são negras agora da igreja, não? E a igreja quer um ambiente tão puro, tão teatro, e queda assim, no mais, como muitas delas vezes, o coração da gente, que basando-se solamente em ditos ou princípios cristianos, princípios bíblicos, inclusive, pero sem apoiar-se no fundamento que é Cristo. Que me refiro? Refiro principalmente ao Evangelho da Prosperidade hoje, que se basa em alguns princípios, até valores buenos, corretos, cristianos, não? De que Cristo deu, é verdade, Cristo deu, pero agarra o que Cristo deu e distorciona, não? Ou o Evangelho de antes, digo de antes porque não sei nombrá-lo qual seria, um Evangelho muito ingênuo de legalismo, isso não pode, em isso não toqueis. O próprio escritor de Hebreus diz isso, não? Que às vezes uno está preso a essa coisa, nisso não toqueis, naquilo não, aquilo pode tocar, isso não, e aquele outro. Quedamos presos a fórmulas da lei, pero a la vez nosso coração não está livre, não está limpo, não está renovado, não estamos alicerçados basicamente, fortemente em la base de nossa fé, que é Cristo, que no caso é a ressurreição, é a base forte de nossa fé, é aí onde temos que nos apoiar. O próprio Pablo
arreglando conflitos na igreja de Corinto. Acorda que Corinto está já na puntita assim de Grécia, não? E veniam as embarcações de um lado, mar de um lado e mar do outro, e a parte de acá abaixo. Hasta hoje é uma parte muito bravio, não? O mar aí não é tão navegável, aún com toda a equipe hoje que temos de previsão de tempo, de todo, não podem prever tanto aí as correntes e o mar que há aí, que até hoje evitam esse caminho. E devido a isso, Corinto se tornou uma cidade cosmopolita, não? Onde passava tudo o que ia para Roma, não? Todas as embarcações que iam para o centro do mundo e do império naquela época, que era Roma. E descarregava de um lado do porto e carregava do outro lado, no outro porto, para evitar esse caminho. E com isso passava muita gente por Corinto. E deixou a cidade de Corinto uma cidade llena de cultura multicultural e a la vez sem uma identidade própria, pero que a la vez ganhou uma identidade própria. Que é isso, pastor? Está louco? Está se contradizendo? Não. Ao haver uma pluri-identidade, uma pluricultura, não? Muitos povos, e cada um tinha seu Deus, cada um tinha seu pensamento, cada um tinha seu livrito. A cidade quedou llena de cultura, e essa cultura se criou uma cultura, tanto que existia o verbo coriantizar. Já ouviram falar sobre isso? Sim, não? Já não disse na escola bíblica. Por aí disse alguma vez em alguma predicação. Pero coriantizar já havia se tornado um verbo. Pero esse verbo estava ligado ao mal, à promiscuidade, à loucura, às desafensas, desamores, à coisa superficial e supérflua, que é o que se transformou hoje, que é cristianismo, que se olvidou da base firme e sólida que é de la ressurreição. Se Cristo não morreu, pois ao final comamos e bebamos, como comemos hoje na manhã cá no desajuno. 1 Coríntios capítulo número 15, é o texto que vou ler hoje. Ao final, como diz o Pablo, tá bem, se Cristo não ressuscitou, então se nada tem sentido, comamos e bebamos, amanhã morimos e dá tudo o mesmo, tudo é igual. E Giovanni dizia hoje que não tudo não é igual, tudo não é o mesmo. Se nós outros estamos com nossa base em Cristo, e ter a base em Cristo é ter a base na ressurreição, que é o elemento mais importante, que é o que nos une em Cristo Jesus. Se há cristianismo multifacetário e diverso, que há, o que nos une é a base da ressurreição. Como Cristo ressuscitou, por quê e para quê? Quando divergimos nessas opiniões, então se o cristiano não é cristiano, pode se chamar qualquer outra coisa, ou se vai a configurar como uma seita de cristianismo, não como um cristiano verdadeiro. Um cristiano verdadeiro tem a base sólida da ressurreição, sabe que Cristo morreu por nós outros, para que nós outros tivéssemos vida, e tivéssemos vida em abundância, como Cristo mesmo disse. Eu quero ler uns poucos versículos, senão por a hora somente um. Versículo 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, de 1 Coríntios 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, vana é então nossa predicação, vana é também vossa fé. Porque para que estamos aqui? Porque hacemos tudo o que hacemos acá para quê? Se for por um mero momento de compartilho ou por um clube social, tá bueno, não tá mal tampouco compartilhar e ter um clube social. Pero não venimos acá para isso. Nós outros venimos acá
para glorificar e exaltar a Deus, para dar glória, para dar honor a Ele, para saber que Deus, Ele ha mandado su Hijo. Ter essa informação, pero não é saber, porque isso todos já sabem. O que eu vou predicar hoje, todos já sabem. Pero é para interiorizar, pôr em prática isso que já sabemos. Por quê? Porque quando a ressurreição está em minha vida, está latente em minha vida, quando ela já se torna cimento, muita coisa que vem depois por em cima, os agregados, vai ter que cair. Os agregados que estão mal, porque esse cimento vai começar a temblar, pero não a temblar para cair o edifício principal, porque o edifício principal é a pedra angular, é Jesus Cristo, e Ele nos dá essa força, pero sino para cair essas malezas, estas coisas que estão insertadas em la rama, quando nós outros cultivamos e nasce junto com o que cultivamos lo bueno, lo algo bueno, nasce o que? Malezas, nasce chujos que não queremos que nasça aí, porque são alguns que são até buenos, a ser bem saludo, porque ao final toda planta tem algum fim, não? Pero que não queremos que nasça aí, porque acá é nosso horto, é nosso lugar de arreglar a terra, adorná-la para poder crescer a plantação. E Deus quer hoje que nós outros tenhamos isso muito em conta, porque Cristo não ressuscitou por nada, Ele ressuscitou por algo, para uma obra magnífica. Ele não ressuscitou para que nós outros todos nos tornássemos ricos, multimilionários, por suposto, Ele quer que nós outros sejamos prósperos também, de uma maneira, hablando acá na terra com plata, porque, como diz o salmista, não me dê tanto, para que eu tenha tanto não se ouvide de vós, pero tão pouco de eu tenha tão pouco, a ponto de ter que não cometer. Basicamente, ele dizia um roubo, uma estafa, um erro, e ensuciar seu nome, não? E, por suposto, Cristo quer que sejamos equilibrados, que sim, tenhamos plata. Não estou predicando de encontra da prosperidade nesse sentido, eu estou predicando de encontra um pensamento e uma búsqueda humana de hoje em solo no material, em solo no que Deus diz que és passageiro, porque nossa búsqueda deve ser em lo que és eterno. Porque se Cristo ressuscitou, se não é vã a nossa fé, e se estamos em Cristo, vamos a ressuscitar com Ele. E a ressurreição, não, que é o coração do Evangelho, e sem ela a nossa fé seria vã, como eu acabei de dizer, não? Já demonstra o triunfo de Jesus sobre a morte, pero nos dando exemplo de que nós outros também vamos a vencer essa morte. Porque qualquer coisa que passemos aqui na terra, nada é mais grande que a morte, não? Qualquer problema que passemos aqui, há uma solução, se pode solucionar, não? Aunque somos muito trágicos às vezes, amamos a tragédia e dizemos, não, oh cielos, oh vida, oh... essa situação não se pode cambiar. Sim, que se pode cambiar. Já vemos dizer que sim, se pode cambiar. Em nome de Jesus, se pode cambiar. Em nome de Jesus, e não tomando algumas decisões, não? Porque há situações da vida que só cambiarão quando cambie nós outros, não? Se não cambiamos, a situação não vai cambiar, não? Pero a morte, nadie pode vencer a morte. A morte nos vai tocar a todos em algum momento. E a morte traz separação do homem com o outro homem e do homem com Deus. Por isso que nós outros não vamos mais a morrer, porque estando em Cristo, a morte foi morta. E nós outros só vivimos em Cristo. Cristo nos traz vida.
isso, bueno, ustedes já sabem, pero hoje temos que entender esse hecho histórico, essa maravilhosa, essa realidade transformadora da ressurreição em nossas vidas, esse milagre que já traz, esse fundamento de fé, primeiramente porque Jesus nos ha dado sua fé, não? Assim diz o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele diz: posto os olhos nele, é o autor e consumador de nossa fé. Ele nos ha dado fé, ele ha produzido isso em nosso coração. Nós outros, por nós outros mesmos, como habla a teologia da depravação total, não há quem busque a Deus. Pablo falando isso, explicando isso à luz de Romanos. O homem por si solo não toma essa decisão, não quer buscar do Senhor, pero Deus põe no coração do homem esse sentir. Por que estamos aqui nessa hora, nesse dia? Não? Mira que silêncio há todavia em el bairro, não? Porque Cristo está morto todavia, não? Só ressuscitou depois das 12. Aí, como crê aí os primos, não? Os primos crê dessa maneira. Pero não, Cristo está vivo já. Cristo não morre todos os anos e o ciclo não se passa. Nós outros teremos que trazer isso à memória. E esse silêncio, seria lindo que for esse silêncio, nos domingos à manhã, para que todas as pessoas no bairro buscaram uma igreja mais cercana à sua casa e congregasse e se acordasse desse tão grande sacrifício de Jesus, e nada mais que ter que haver igrejas em todas as quadras. Isso seria maravilhoso. Ou simplesmente que se reunissem no Parque Lineal ou nas casas, nas esquinas, não para fazer loucuras, não como eu estou fazendo uma predicação nos domingos, às vezes 6 e algo da manhã, os tipos estão gritando já. Aí eu digo, um hijo de Deus desse, não? Digo de Deus porque tá, minha mulher não pode falar, ela censura. Um hijo bendizido desse, está já jogando em futebol às 7 horas da manhã. E quando eu passo já, às vezes eu passo já temprano para ir comprar pão, alguma coisa, e o chavão tá, você cremece, não? Ele tá, põe o botinho, põe a média larga, põe o short, estão fazendo acalentamento, tem massagista, tem uma ambulância que para já, não? Se você chama a ambulância não vem. Pero não sei como, eu já tenho uma ambulância para eles aí, preparada para se passar algo, não? E um tipo desse se converte e falta nos domingos lá amanhã, porque ele me querer dormido, ou me querer vendo Netflix, ou me querer vendo, não sei, falta domingo lá amanhã, pero antes não faltava teu futebol. Voziba virado, tomava um Red Bull, outro Red Bull mais, não? Você dava alas, voziba já jogar, igual, não? Jovini, que tô. Se você passa, eu não estou mentindo, passa já lá amanhã, né? E vai comprovar. E às vezes nossa fé assim, é muito pequena e muito efímera. Seria tão bueno que nós outros nos centrássemos em la ressurreição e entendêssemos que la ressurreição é o mais grande, é a base de nossa fé, de nossa predicação, é a base de nossa vida com Deus. E Pablo acá está nos apresentando como primícias, não? Que é o primeiro, que sem isso, sem essa base, depois vocês leem todo o capítulo número 15, se bem que eu estou predicando sobre ele, apenas um capítulo muito largo, não? 56 versículos, e não dá para ler todo acá a hora. Quero predicar assim rápido, não? Bom, o pastor diz rápido e sempre tarda um montão. Então, vamos acá ver um pouco da ressurreição, dessas facetas da ressurreição. É a garantia de nossa salvação. A gente nos garantiza a salvação e confirma a verdade de Cristo, porque Cristo foi o único que confirmou. Tanto é que as outras religiões não conseguem crer, não podem aceitar que Jesus ressuscitou. Por isso que para os muçulmanos, por exemplo, ele não morreu. Ele quedou todo mal aí na cruz e os seus discípulos o sacaram e ele pôde viver depois um rato mais e morreu de viejo, não, de grande. E para os judeus diretamente, não, ele morreu, pero não ressuscitou, roubaram o corpo dele, os seus discípulos. Não, para cada religião crê de uma maneira. Eu estou falando das 3 religiões, que é o cristianismo, não,
o judaísmo e o islamismo, que são as três religiões mais grandes e monoteístas. As outras religiões são inúmeras e não posso falar delas porque cada uma diz uma coisa, tem seu livrito. Pero as religiões não creem em Jesus, no máximo creem que o tipo foi um grande filósofo, um tipo muito bueno, um tipo muito boa onda, que deu muitas coisas buenas, pero não tem a ressurreição como base. E a ressurreição é nossa base, porque isso diz que Ele nos salva, confirma a salvação, porque Ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte e nos promete que nos vai dar vida juntamente com Ele, então se nos vai dar vida juntamente com Ele, porque como mesmo o texto diz, não? Que nos deu vida juntamente com Ele, porque Ele não é homem para que minta. Há uma referência ao Antigo Testamento que era recorrente, dizendo, não é homem para que minta, nem erro del homem para que se arrependa. Hablando Ele, não vai cumprir? Por suposto que sim, é a resposta. E se Cristo não vier ressuscitado, como mesmo Paulo fala no texto, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vana, onde estáis em vossos pecados. Então, para que nos reunimos? Ora, se Ele ressuscitou, se a tumba está vazia, se o sacrifício foi ético, se foi aceitado por Deus, pagando o nosso preço, naquela cruz, tomando o nosso lugar, como o João recita sempre em la Santa Cena, é justo murindo por ele justo. Então, se ele teve vitória sobre a morte, e se teve vitória sobre a morte, Ele não mentiu e Ele cumpre suas promessas. Agora, nós outros agarramos o paquete doutrinário e metemos nessa reforma doutrinária evangélica, cristiana, evangélica, protestante, pentecostal, neopentecostal, eu já não sei mais como nombrar, porque há tantas facetas. E nós outros ponemos nesse paquete doutrinário a salvação basada em Los Amigos de Job, porque Los Amigos de Job pensavam assim, e se Job perdeu todo, antes ele era de Deus, porque era próspero, era muito rico, não? Se ele perdeu o todo, algo isso de errado, isso não tem nada a ver com Jesus, porque com esse critério os discípulos todos morreram em pecado e foram para o inferno, porque todos morreram pobres, alguns poucos que eram ricos, porque a maioria eram pobres. Jesus chamou os pobres principalmente, tinha 2 ou 3 no mar que tinha plata, como Barnabé, como Pablo, como Mateus, não? Chamado Levi, que tinham plata realmente, tinham bastante guita, pero morreram pobres, diz que deixaram todo para servir a Cristo, não? Então, com esse critério do Evangelho de hoje, da prosperidade, nós outros não somos miseráveis e vamos ao inferno, não? Pero não. Cristo, o que quer nos dizer é a prioridade, o paquete doutrinário de Cristo, o verdadeiro, a sana doutrina, o que chamamos de sana doutrina, o que é? É Cristo vivendo em nós outros, são as características de Cristo insertadas em nós outros. E quais são? Perdonador, não? Misericordioso, esse rico em glória e rico em graça, graça para com os homens e para com Deus, que encontrou graça, não? Agraciado, como já estávamos falando de Maria, explicando, não? Na escola bíblica, essa palavra que é muito peculiar, que só ocorre aí para ela. Deus quer que tenhamos esse crescimento, como Jesus diz, o escritor, creio que é de Hebreus novamente, dizendo que temos que ter esse crescimento, que teve Cristo Jesus. Qual foi o crescimento? Mas já de estatura, isso todos nós outros já hemos crescido, uns mais, outros menos, pero todos já hemos crescido em estatura, pero crescer em conhecimento da palavra de Deus, crescer em graça para com Deus e graça para com os homens. Que é isso o quê? É eu reflejando, é Cristo dentro de mim, a ressurreição, porque nós outros todos somos seres também ressuscitados. Pero pastor, eu nem morri todavia, por suposto, não morimos todavia, pero nem vamos a morir literalmente, o corpo, quando não, a ciência diz
inclusive a ciência já descobriram, né? La morte, por suposto, todavia, es la parada cardiorrespiratória, não? La morte oficial, para que depois te deem um certificado de defunção, não? E já como é que é? Quem acha isso é o próprio velatório, não? Na casa velatória, não? Ou não? Te dá um certificado de defunção, bueno, morreu, tal hora, dia tal, não? Os doutores te firmam, não? Isso eles usassem de acordo com a parada cardiorrespiratória, claro, se não está funcionando o coração e o pulmão, quer dizer que a pessoa não morreu. Pela ciência descobriu que todavia tem alguns minutos aí que o cérebro funciona solo. E bueno, sabrá Deus o que passa nesse momento, não? Nada evolveu para contar. Ou seja, aunque muitos que tiveram, porque essa coisa de ressuscitação, que é diferente de ressurreição de Cristo, eu estou falando de ressuscitação quando nós outros quedamos, o coração para e nos dá choque, volvemos, estou falando de isso. Isso é novo, vocês sabem que é novo, tem 30, 40 anos, por aí se assim, alguns lá, a hora já é lei, porém em todos os lados, não? Em escola, em clubes, até a igreja deveria ter, não? Pero isso é novo. E empezaram a se dar conta, por experiências, não? Pelas pessoas disseram, passou isso, aquilo. Não vou entrar nesse tema agora, porque nós outros, eu estou falando de ressurreição, e nós outros já passamos da morte para a vida. Pero o que eu quero dizer com isso é que Deus, em sua misericórdia, em seu amor, Ele nos dá sempre ao ser humano essa oportunidade de volvermos a Ele, de entender que essa tumba vazia, que já as mulheres encontraram, não, já Evangelho de Mateus, qualquer evangelho habla de lo mesmo, não? Dessa cena, que chegaram ao sepulcro e disseram, não está, e onde está, meu Senhor? Aí o anjo lhe disse, ressuscitado, não? Que isso foi uma realidade, e que essa realidade nos traz consequências, e consequências muito boas, nos traz uma bendição muito grande, que inaugura essa criação de esperança eterna para nossas vidas. Agora podemos ter esperança. Só que o Evangelho de hoje, eu sempre digo isso, não está predicando na esperança e na ressurreição, está predicando na esperança em quê? Deus, passar cá que Deus te vai sanar, ou passar cá que Deus te vai se prosperar, Deus te vai dar um emprego novo, uma mulher nova, um filho novo, tudo novo vai te dar, não? Como se as coisas fossem reemplaçassem, não foram descartadas. Vivíamos um evangelho manufaturado, de industrializados, de milagres industrializados, a ser essa corrente de oração, esse monte de oração, essas 7 semanas de mover transdimensional, intergaláctico, eu digo assim, porque já não é mais nada aí mais já, não? E aí Deus te vai dar. Não, Deus já me deu a ressurreição, suas promessas são reais, e essa ressurreição me produz algo, e isso são a primícia de Cristo e me produz algo, como um grano, que não se morre. Se o grano não morre, não pode dar fruto. Que tem que ser o grano para germinar? Muitos têm que sacar a cáscara dele, não? Ele tem que estar seco, tem que estar morto, sacar o cascarão, e aí tem que entrar na umidade, tem que ter um lugar de umidade para que ele tenha o crescimento. E assim diz Jesus, se o grano de trigo não cair e não morir, não pode nascer. Então, vocês, o hecho de Jesus ter vencido a morte nos invita a viver e a ser parte dessa criação de Deus, desse regênesis que habla Pablo, porque ele sigue explicando acá, inclusive ele vai já, a Adão não explica, o primeiro Adão pecou, o outro, agora Cristo vem, nos dá vida,
porque estávamos mortos. Pero a la vez estamos vivos, todos acá estão vivos, estamos respirando e tudo mais. Pero nos olvidamos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E essa vida que Deus nos ha dado, não é solamente para, bueno, jogo no que quero agora, porque no total Cristo me deu vida, glória a Deus. Eu grito, eu corro, jogo no que quero. Não, eu intento agora viver essa vida para Ele, porque não sou eu mais vivendo, pelo Cristo vive em mim, como diz o Pablo, não? E em outro momento ele diz, para mim eu morri a ganância, eu queria estar com Cristo. Já em Filipenses ele habla, já na carta final, não? Eu queria estar, pero Deus me usa cá. Como Deus está me usando acá todavia, e é necessário, estou sendo necessário acá, então se anelo quedar cá, pero anelo muito mais ter esse encontro personal com o Senhor, porque ele já sabia que ele estava salvo, ele estava ressuscitado, ele já havia ganhado com Cristo. Por quê? Porque Jesus venceu e diz, na morte, de onde está tu aguijón? No versículo 55, se damos uma volta na honra, vamos a ver. Pablo diz, de onde está a morte tu aguijón? De onde está o sepulcro tu vitória? Cristo nos ha ressuscitado com Ele. E então, o que temos que esperar e de onde que temos que nos centrar? Em Cristo. É neste cimento. Então, você teria, no que eu estou falando, teria que falar muito do sermão da montanha, de toda a doutrina de Cristo, para ustedes tragam à memória nesse momento. Quando eu me refiro ao cimento, quando eu me refiro a Cristo, ressurreição, tem que ver com o sermão da montanha, com o que o Senhor nos ha ensinado, o que temos que fazer nós outros, o que amar, perdonar, se o inimigo tiver hambre, dá de comer, não mentir, não viver uma vida de engano, não viver na promiscuidade, ser liberais, não ofrendar, quando ofrendar com ânimo, com amor, sabendo que há necessidades, pensar sempre no outro, em ajuda. Tudo isso é Cristo, tudo isso é a ressurreição, tudo isso é o cimento de nossa fé, que nos vai a dar essa base sólida, para que aí sim esse edifício, como diz o Pablo, todo edifício edificado em Cristo, ele vai crescer e vai quedar hermoso, não? Vai ter um crescimento correto. Ele usa o exemplo de los vegetales, vê que a gente que gosta de cuidar muito das plantinhas, vê que às vezes a plantita cresce e cresce meia feia, sem vida, ou não dá fruto, principalmente as frutíferas, não? As que são frutíferas, todas dão fruto, pero os frutos que comemos, é disso que quero falar, não? Para dar um bom fruto, tem que cuidar bastante, da terra, tem que cuidar de suas ramas, tem que cuidar que não agarre uma enfermidade. E se nós outros estamos edificados em Cristo, vamos a crescer com uma força terrível, muito forte, muito correto, será um cristianismo inabalável. O que eu estou falando, irmãos, é para que não tenham temor, para que não tenham medo, para que não tenham desesperança, para que vivam sempre uma vida de esperança. Qualquer coisa que vocês estão passando em suas vidas, qualquer coisa que estão passando, não? Vocês têm que se acordar que a vitória de Cristo é na cruz, que a ressurreição vai me quitar esse temor, porque o que me pode passar aqui na terra? Nada. Eu já sou um ser celestial, eu já sou um ser que transcendi, porque Jesus, que é meu líder, que me ama, me serve, como digo Maria, e cito Maria por a escola bíblica de Egé, que estávamos falando, ela já disse o quê? Eu sou tua esclava. Isso digo Égia, não era nem servo, era escravo, a palavra que usa, está totalmente, ou seja, o escravo não tinha nada de opinião e nada de querer, não podia nada. O servo todavia podia tomar alguma decisão,
ou opinar, ou querer. Pelo escravo não. O escravo era totalmente submetido ao que o amo mandara. Não? Se o homem disser, oi, sois uma mesa, que daí que eu te vou apoiar as coisas ali. Era uma mesa. E se nós outros nos entregamos assim, dessa maneira a Cristo, eu estou falando a Cristo, eu não estou falando a doutrinas de erradas bíblicamente. A Bíblia diz, sim, a Bíblia diz, pero está equivocado na interpretação. Eu não estou falando doutrinas de homens, eu estou falando submeter a Jesus, a sua ensinança, a vontade de Deus, que é a vontade de Deus. Irmãos, já transcendimos, já passamos da morte da vida. Já estou falando coisas que são muito básicas, muito... Los irmãos, você está falando, pastor? Já estou cansado de saber de tudo isso, sim. Mas teremos que aplicar isso em nossas vidas. Isso que já sabemos, justamente. Eu predico de coisas que nós outros já sabemos, pero que devemos aplicar. Qualquer coisa que podemos enfrentar na vida, não? Sabendo que Jesus já morreu e ressuscitou em nosso lugar, morreu em nossa morte para que tenhamos vida junto com Ele. Então, o que me vai passar? É aí quando Pablo diz, eu sou mais que vencedor, nada me pode deter, nada nos pode ser frente nem nos deter, porque Cristo já morreu por nós outros, já pagou o preço naquela cruz. Vamos orar e depois passamos para o momento da Santa Cena. Padre, te damos graças e glórias a Ti por essa palavra ministrada nos nossos corações, Senhor. Que maravilhosa graça, que maravilhoso amor, que bendição tão grande é a Tua entrega naquela cruz por nós outros, para que tenhamos vida e lá tenhamos vida em abundância. Graças por Tua fidelidade, por Teu amor, por Tua justiça, por Teu perdão, por Tua entrega total, morrendo por nós outros, para que tivéssemos vida. Graças, Senhor, queremos viver essa Tua vida em nós outros. Te damos glória e graças. Amém.